Então, sejam bem-vindos. O nosso assunto é introdução de BDI aqui dentro do software Arquimedes. O Arquimedes ele é um software que para essa introdução de BDI ele vai ter algumas funções já previamente estabelecidas e outras que nós vamos poder trabalhar ao longo da nossa necessidade. O que é importante primeiramente saber? Que o BDI dentro do software, ele não chama na verdade BDI, né? Benefícios e despesas indiretas. No software, ele inicialmente, né, ele é um elemento de porcentagem, então onde a gente visualiza a introdução de porcentagens aqui no Arquimedes. No menu mostrar, configurações, e aqui nós vamos visualizar as porcentagens. Então o software, tirando aqui, eu vou zerar aqui alguns itens, né? Então inicialmente lucro e impostos, né? Vocês sabem que uma vez que você introduzir o lucro, uma vez que você introduzir o imposto, esse percentual aqui, ó, clicando em aceitar, ele não será visualizado diretamente aqui. Então o valor de 49.592 não está levando em consideração aquele percentual. Eu só vou conseguir visualizar aquele percentual em dois recursos do software. O primeiro são relatórios, principalmente os relatórios que vão te apresentar as opções de lucro, que é o LU, e impostos. Então, uma vez que você coloca os percentuais no menu mostrar configurações porcentagens de lucro e de imposto, ele não muda automaticamente aqui, ele não muda esse valor. Você visualiza valores a partir de planilhas que tenham as siglas LU e impostos IVA. Lembrando que IVA é um nome usado na Espanha, né? É o imposto único deles. Então, coloca-se esse percentual e aí o software já apresenta o novo valor, ó. R$ 71.445,02. Esse é o valor. Então, você enxerga a partir de um relatório. E você também enxerga nessa tela, parando em cima dessa célula aqui, ó, na parte superior, o cursor do seu mouse, parou, ele vai te apresentar essa informação, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a tela, ó, ou diminuir para vocês visualizarem melhor, ó. Deixa eu tirar aqui de trás o site. Então, ó, o meu orçamento, levando em consideração o lucro, o meu orçamento, levando em consideração também a parte, ó, das minhas, dos percentuais de lucro e depois do imposto. Então ele coloca, ó, tem o valor, o percentual do lucro, faz uma somatória e depois introduz no término o imposto. Então, parando o cursor do mouse na parte superior do seu software, ó, você enxerga este valor. Então, inicialmente o BDI ele nasceu para ser lançado nesse menu configurações gerais porcentagem, no recurso gastos gerais. Então vamos supor que eu tenha 25% de BDI, aceito. Com os 25% de BDI, vai para R$ 76.074,79. Então, você pode colocar o BDI no final da planilha. Então, eu quero colocar o BDI no final da planilha. Se você quer colocar o BDI no final da planilha, utiliza o gastos gerais. Uma opção de introdução de BDI. Então, vou zerar aqui.
Essa é uma das opções. Você também pode introduzir o BDI, diluindo esse BDI nas composições de serviço. Quando você dilui o BDI na composição de serviço, aí, claro, ele altera o valor de 49 mil. Por quê? Porque ele já vai colocar esse BDI que você escolher no serviço, ele vai trocar o valor do serviço. Quando você quer colocar o BDI em cima do serviço, e isso vai alterar aqui esse valor, você usa a opção custo indireto. Então eu vou pôr aqui, ó, 25% de BDI. Ele já vai incidir esse BDI sobre o serviço e vai trocar o valor. Lembrando que esse é um BDI igual para todos os serviços. Wagner, tem a possibilidade de colocar BDI diferente para cada serviço? Sim, eu vou mostrar também como é que é. Então, colocando 25% de BDI aqui, aceito, ele já troca o valor aqui e você já tem um outro valor para o seu serviço, ó, para o seu orçamento. Então você pode jogar o BDI no serviço e esse BDI será jogado em todos os serviços igualmente. Lembrando, eu posso ter um BDI diferente para tapume e um BDI diferente para forma? Pode, tá? Eu vou mostrar já daqui a pouco. Então essa é mais uma forma de você colocar o seu BDI, usando a opção de digitar o seu valor diretamente no custo indireto. Nós temos no mesmo custo indireto um outro recurso que é para a introdução do BDI, calculando esse BDI. Vou clicar em calcular. O software, ele me traz algumas informações, né? Ele chama de valores usuais de BDI, que você pode levar em consideração para montar o seu BDI. Claro que existem, né, fórmulas para você calcular o BDI, né? Tem uma fórmula da Caixa Econômica, tem uma fórmula legal também que é do livro do professor Masahiro. São fórmulas para você concluir, né, calcular o seu BDI a partir dessas fórmulas. Aqui não é por fórmula. Como é que funciona? Você pode criar os seus itens que vão fazer parte da lista, ou você pode, né, usar os valores usuários do software e ele preenche para você, ó, colocando as informações que você pode utilizar para servir de BDI. Inicialmente, você clica em valores do usuário, ele te traz uma lista com algumas opções que você pode ir montando o seu BDI. Um exemplo, gerente, encarregado, administrativo, veículo, gasolina. Tá? Se você quiser retirar alguém da lista, é só usar o excluir elemento. E se você quiser criar algo que não está na lista, é só usar o sinal de mais. Então eu vou fazer um primeiro exemplo. Vamos supor que eu quero montar meu BDI, eu vou colocar o administrativo, o pessoal de vigilância, o veículo, a gasolina, o telefone, vou colocar remoção não, instalação não, eletricidade consumida no mês, água consumida no mês, o escritório, o material de escritório, limpeza e tapume não. Pronto, ó. Então essa é o que eu vou levar em consideração para montar meu BDI, ó. Então vai ter o administrativo da obra, pessoal de vigilância, o veículo, a gasolina,
O telefone, a conta de telefone, a eletricidade, a conta de eletricidade, de água, o material de escritório, o vestiário, instalações, tá? Pode pôr o material, pode pôr até mesmo a parte de itens que você vai usar nesse vestiário, instalação. Bom, puxa, eu queria levar em consideração um item que não está aí. Posso criar? Pode, ó. Clica aqui, ó, sinal de mais, digita, né, o que você quer levar em consideração. Por exemplo, ó, mês, eu tenho que ter um estagiário. Bom, então você contabiliza lá o estagiário. E aí, qual que é a ideia? A minha obra vai durar 6 meses. Então, você, como está colocando por mês, coloca a quantidade de meses e qual a estimativa que você tem para gastar esse valor por mês, por exemplo, do material para o administrativo, do pessoal de vigilância, também, deixa eu pensar, no veículo. Então, você vai pondo os valores, ó. Uma vez que você põe os valores, o software, ó, já vai preenchendo o custo total, vai fazendo a somatória dos valores totais do que você introduziu aqui. Desse valor total, ele chega num percentual, 20%. Tá vendo? Ó. Aí você tem duas maneiras, né? Ó, duas maneiras de trabalhar. Você pode simplesmente clicar em aceitar, ó. Clicou em aceitar. Aí ele coloca esse percentual e uma vez que você clica em aceitar, esse percentual vai ser colocado. Então, ao invés de você digitar, você calculou e ele foi conseguiu colocar ali também e distribuiu. Não é mais os 25%, você calculou, deu 20% e incidiu sobre todos os serviços. Essa é uma maneira. Se você voltar lá em mostrar, configurações, porcentagens, volta aqui no menu calcular e vamos supor que você precisa colocar isso na sua planilha. Então você pode gerar um capítulo de custo indireto e ele vai colocar um capítulo de custo indireto no final da planilha. Então eu tenho que apresentar isso daí. Então, ó, gerar capítulo, código do capítulo, só para iniciar eu vou pôr BDI, tá? Então eu vou gerar um capítulo no final da planilha. Clicou em aceitar, ele vai lá embaixo no final da minha planilha e gera o meu capítulo de BDI. Ó. Você pode até colocar aqui, ó, benefícios e despesas indiretas. Pronto, ó. Então ele cria aqui para você também um capítulo de BDI. Então também é uma possibilidade. Você já pode digitar um valor, você pode calcular uma porcentagem, você pode calcular essa porcentagem e dessa porcentagem você pode gerar diretamente aqui na sua tela um capítulo. Então você já tem até um capítulo e pode até demonstrar essas informações no final da planilha. Perceba que também naquele mesmo menu, o mostrar, configurações, porcentagens, ele tem também outras informações para calcular o BDI, ó. Então você tem uma possibilidade de BDI a partir da opção de custo indireto. O custo indireto você viu que a porcentagem que você lança aqui, ele altera diretamente o valor do seu orçamento. E você tem a possibilidade de finalizar as informações para, do mesma maneira, né,
para o custo de venda e um custo de estudo. Qual que é a diferença do valor de orçamento para o valor de venda? Então imagina o seguinte: mostrar configurações, porcentagens. O que o software chama de custo de orçamento é esse valor aqui, ó, os 59 mil. O valor de venda é o valor que é apresentado quando você para o cursor da sua janelinha aqui, ó. Só para vocês recordarem. Deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem. Eu jurava que a imagem estava aqui, mas não está mais. Não, não está. É aquela que você para aqui, ó. Então é os R$ 74.157. Esse é o custo de venda, tá bom? Ó. Então por que tem duas opções de porcentagem? Uma, se você colocar, se você calcular, ela vai introduzir neste valor aqui. A outra, ela vai introduzir no outro valor. No valor que ele chama de venda. Por que ele chama de valor de venda? Carlos, eu vou fechar aqui e já abro, tá? Por que o software chama de valor de venda? Que é o valor que você vai vender para o seu cliente. É o valor real, né? É o valor que você apresenta para ele. Ó, sua obra vai custar 74 mil. Tá bom? Então você pode embutir aquele BDI neste valor ou no valor de venda, que é aquele que você para o cursor do mouse aqui e ele te apresenta aquelas informaçõezinhas, tá bom? Tem também no software um orçamento de estudo, mas ele não faz parte do nosso treinamento. Seria o que é um orçamento de estudo? O orçamento de estudo é quando você finaliza, realmente vende o seu orçamento para o cliente. Uma vez que esse orçamento está vendido, a obra você vai começar a fazer e você cria um orçamento de estudo para ir analisando, né, se a necessidade, por exemplo, de trocar materiais, de fazer algumas informações que não estavam inicialmente introduzidas, e ele vai te gerando o relatório dessas alterações, o que vai te ocasionar. Um exemplo chulo: imagina que eu vou fazer uma obra e na minha obra são vários sobradinhos, né? Germinados, tudo, e eu tinha orçado uma bacia comum e o meu cliente falou: não, a partir de agora eu gostaria de colocar uma bacia acoplada. Então você vai visualizar os impactos, né, dessa troca. Então você faz um orçamento de estudo para apresentar para o seu cliente, né, já que ele é já o seu cliente. Então nós visualizamos BDI por gastos gerais, visualizamos BDI por custo indireto. Lembrando, o gasto geral você coloca a porcentagem, ele aparece no final da planilha. O custo indireto ele é diluído em todos os serviços. Esse custo indireto ele pode ser uma porcentagem, ele pode ser uma porcentagem calculada, ou ele pode, a partir do cálculo, dar origem a um capítulo. Nós temos uma outra possibilidade de colocar um BDI. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que deletar esse capítulo, tá bom? Porque senão vai ficar BDI sobre BDI. Então eu vou deletar esse meu capítulo de BDI. Então eu venho aqui, botão direito, apagar, confirmo que eu estou apagando aí esse BDI. Pronto, ó, apaguei. Então não tem mais BDI aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu estou trabalhando com uma obra e essa obra ela é lá na plataforma de petróleo, na P12 da Bacia de Campos. E cada serviço lá tem um BDI diferente, porque para fazer um determinado item eu vou precisar de um curso, então você já sabe dos rolos quando a gente pega principalmente obra em plataforma, né? Então eu preciso de um BDI diferente para cada um dos meus
dos meus serviços aqui. Isso a gente vai ter que criar primeiramente um elemento de BDI dentro, né, para cada uma das composições. No caso do meu exemplo aqui, existe já um item que eu vou criar. Esse item aqui, ó, que vocês estão visualizando na minha primeira composição de serviço, que é chamado aqui de encargos sociais, ele é um item que eu vou utilizar. Então eu vou criar um item muito parecido com o encargo social. Aliás, serve até para vocês aprenderem a colocar encargo social nas composições, caso não tenha. Já dá para colocar em todas as composições de uma vez, não precisa ficar criando uma a uma, tá bom? Então eu vou criar um item chamado meios auxiliares, e esse meio auxiliar será um BDI. Depois eu altero o percentual para cada um dos serviços. Então, primeira coisa a fazer, abre a lista, a janela de lista. Só para recordar, nós vamos estar no menu mostrar e entre em lista de composição. O BDI ele vai ser lançado nos serviços. Então gera uma lista de composição. Então menu lista, composições. Então, ele criou para mim todas as composições de serviços. Ó, então meu orçamento tem 64 composições de serviço. Criado as opções relacionadas, criado a lista de composição, agora eu vou utilizar o recurso para colocar um meio auxiliar dentro dessas composições. Então, no próprio menu lista, no operações relativas a composições, eu vou acrescentar um unitário à composição. Este item não existe, BDI não existe. Então, o que eu vou fazer? Entro em procurar e crio um novo item. Este item será o meios auxiliares. Aqui ele te dá uma ideia, né, de alguns códigos que você pode usar, mas o principal, deve conter o caractere de porcentagem. Então eu venho aqui e coloco, ó, porcentagem, que é o código que eu vou usar. Posso colocar até, ó, porcentagem BDI. Coloco o resumo, vou colocar aqui, ó, BDI. E a descrição, benefícios e despesas indiretas. Tá. Então eu estou criando. Esse BDI que eu estou criando dentro da composição de serviço, ele vai ser lançado em todos os meus itens, tá bom? Ah, Wagner, mas eu precisava de um só para mão de obra e depois um só para materiais. Eu consigo? Sim. Eu já te mostro como você pode fazer isso. Mas primeiramente eu vou criar um geral. Então, BDI. E aí foi criado o BDI, já está criado. Habilita as informações e você já pode até colocar uma porcentagem. Ó, vamos supor que eu vou pôr BDI de 25%. Depois você pode editar. Então, BDI criado, porcentagem introduzida, itens habilitados aceito. E posso ir visualizar a minha planilha. Ó.
Então agora o BDI vai estar sendo lançado na planilha e em cada uma você pode trabalhar com um valor diferente. Então vamos supor, nesse serviço eu vou precisar de um BDI de 30%. Nesse aqui de baixo eu já tenho uma margem melhor. Então é só você digitar o percentual que você precisa. Ó. Então um tem 15, outro tem 30, o outro tem 20, tá bom? Lembrando que isso é para toda a sua obra, tá? Para todos os itens, perdão, contido dentro da composição. Ah, mas eu queria um BDI diferente para só os materiais. Consigo? Consegue. Ah, eu quero um BDI diferente só para mão de obra. Eu consigo? Também consegue. Tem problema nenhum. Ó, eu vou criar um BDI, vou exemplificar e vou colocar um BDI diferente só para mão de obra. Tá? Quando é só para mão de obra, ou quando é, por exemplo, só para material, ou só equipamento, o importante é o que? É visualizar o código desses itens. Ó. No meu caso, a mão de obra, o código é 01270. Então, o que eu vou fazer? Eu presto atenção nesse 01270, porque eu vou criar um BDI para o 01270, para o 0127, na verdade. Mesma coisinha, ó. Travou a tela do Carlos? Só um minuto, Carlos. Dá para utilizar aquela mesma lista que a gente fez, ó. Então, volto na janela de lista, estava aqui do meu lado, e vou mesmo recurso, ó, lista, operações relativas à composição, acrescentar um unitário, procuro porque ele não existe e crio um item de meio auxiliar. Agora você põe o começo do código da mão de obra, do equipamento ou do material. E aí você põe a porcentagem, ó, 0,127. Vou chamar de BDI na mão de obra. Então vai ser o BDI na mão de obra. Só na mão de obra que eu vou lançar. Dou um aceitar. Coloco esse BDI só na mão de obra. Habilito as informações e aceito. Ele criou um BDI a mais só para mão de obra. Se você prestar atenção, ó, até o encargo social usa a mesma ideia. Eu vou tirar um print aqui e vou dar uma ampliada nessa janela para ficar melhor de vocês entenderem a ideia do software. Ó. Então, toda vez que você quer jogar uma porcentagem em cima de um item, você tem que prestar atenção no código desse item, ó. Porque aqui no Arquimedes o que manda é o código. Por isso que o encargo social só se reflete na mão de obra. Porque o começo da mão de obra é 01270. E veja o começo do encargo social, 01270. O BDI só vai incidir na mão de obra porque a nossa mão de obra começa com 0,127.
e eu posso colocar o 0,27%. É só colocar o início mais o porcentagem. Ele vai incidir só sobre o início, só sobre os itens que você colocar. Para você confirmar isso, ó, pega o seu BDI e sobe ele, ó, para depois da mão de obra. Lá em cima não tem ninguém com esse código, ó. Se não tem ninguém com esse código, valor do custo zerado. Isso também é importante. Toda vez que você criar um percentual, joga ele para baixo, para ele realmente ser levado em consideração justamente no item que você quer. Então o software vai te trazendo essas possibilidades de trabalho, né? Você pode ir introduzindo e vai tendo os BDIs da maneira que desejar. Tá? O importante, na verdade, é vocês verificarem a sua necessidade, visualizar as possibilidades dentro do software e usar essas possibilidades para introduzir realmente o BDI que você deseja. Ó, então eu vou voltar ele aqui para baixo, ó. Dá até para você, se quiser, mover todo mundo lá para cima. E você visualiza, ó, até separado, ó. Essa porcentagem é só para mão de obra, então só para mão de obra. Tá bom? Ah, e esse outro aqui também é só para mão de obra, então põe aqui. E o outro aqui é para o resto, então você pode até fazer o contrário, ó. Pronto, ó, tá vendo? O BDI só para mão de obra, o BDI para o resto dos elementos. Então você tem um BDI de 30% para os materiais e um BDI de 12% para mão de obra dentro da mesma composição. Bom, então são recursos que o software vai preparando para você, né? São recursos que o software te traz na hora de você trabalhar com o software Arquimedes.